Então, o próximo trabalho que a gente vai apresentar para o nosso próximo finalista, ganho de escalabilidade de melhoria operacional na prevenção à lavagem de dinheiro de uma fintech. E o nosso aluno concorrente é o Bruno Akira Koba Sato. Bruno, muito obrigado. 10 minutinhos. Alô. Bom dia a todos. Eu sou o Bruno Koba, vou apresentar aqui o trabalho que eu desenvolvi, trabalho de formatura da produção. Eu fui orientado pelo professor Ari Plonsky, grande ajuda também do Arthur Vilas Boas, está aqui presente, foi monitor de uma disciplina que o professor Ari deu. O meu tema é de ganho de escalabilidade e melhoria operacional na prevenção da lavagem de dinheiro de uma fintech. É bem específico, a gente vai cobrir vários pontos aqui, então vou seguir mais ou menos na ordem que eu desenvolvi o meu próprio trabalho de formatura e também casou bastante bem com a ordem das atividades que foram feitas na empresa. Então, começando pelo objetivo e a motivação, basicamente, assim, em uma frase, eu acho que o objetivo do trabalho foi aumentar a escalabilidade do sistema de prevenção da lavagem de dinheiro dentro de uma fintech e garantir um ganho de melhoria operacional, principalmente nos processos de investigação desses suspeitos. E esse macro-objetivo ele pode ser quebrado em duas grandes iniciativas que foram conduzidas de forma paralela. Então, a primeira delas foi aumentar a precisão dos alertas de PLD, e a segunda foi aumentar a produtividade dos analistas de PLD da área. Um pouquinho de motivação, o Lei da Prevenção de Lavagem de Dinheiro, a Lei 9.613, de 1998, ela é relativamente recente e, mais recentemente, os casos de lavagem de dinheiro vêm ganhando cada vez mais atenção na mídia, principalmente por conta da Lava Jato e vários casos bem high profile que vêm surgindo aqui no país. E as fintechs, elas surgem muito como uma alternativa a grandes instituições financeiras e elas não têm necessariamente o arcabouço institucional e os grandes processos que os bancos têm para combater isso tudo. Então, acho que é um desafio bastante interessante você observar como que você pode alavancar o uso de dados, de tecnologia de ponta e de agilidade para poder melhorar esses processos. Então, eu fui alocado no time de Analytics, dentro do time de prevenção da lavagem de dinheiro dessa fintech, que, por sua vez, fica dentro do guarda-chuva de compliance. Agora, passando um pouco para a metodologia que eu usei para o desenvolvimento do meu trabalho. Então, começando por diagnóstico, primeiro teve a revisão bibliográfica, obviamente, mas a parte de diagnóstico foi justamente querer entender como é que funciona essa área dentro da empresa. Então, a gente mapeou processos, fez uma análise qualitativa de como funcionavam as operações dentro dessa área de PLD. Depois, eu fiz um levantamento dos principais problemas e tentar buscar as causas raízes desses problemas por meio de diagramas de Ishikawa. Aí depois, para cada dessas causas raízes, eu elaborei planos de ação, que eu tentei elencar de uma forma bastante completa, e eu priorizei eles segundo uma matriz de esforço e impacto. Isso foi necessário porque tinham muitos problemas, muitas frentes diferentes que a gente podia atacar, então de alguma forma a gente tinha que priorizar elas. Aí depois teve um processo de desenvolvimento, que foi justamente conduzir, executar cada um desses planos de ação que foram priorizados, e a gente utilizou principalmente ferramentas de dados e ferramentas de gestão. Aí acho que uma coisa legal do TF é que a gente pôde observar alguns resultados no final a tempo de entregar do trabalho de formatura, então teve resultados tangíveis dentro da área. Então, passando aqui um pouco para o diagnóstico e identificação dos problemas. A empresa desse trabalho é uma fintech, então ela está um crescimento exponencial. Se pegar a curva aqui de crescimento de usuários ao longo do tempo, é realmente uma curva exponencial. E aí a área de PLD, ela cuida de alguns indicadores-chave, como o número de casos que são analisados, número de tratativas, que são casos um pouco mais arriscados, que a gente abre uma comunicação com o cliente, e reportes ao COAF. O COAF é o Conselho de Atividades Financeiras, que cuida de todos dessa inteligência de prevenção da lavagem de dinheiro. Então, a gente observa que, com essa curva de crescimento exponencial, a gente precisa escalar a área de alguma forma para conseguir acompanhar esse ritmo frenético de entrada de novos clientes. Então, é um desafio bastante grande aí. A gente usou muitas ferramentas de agilidade e de dados para poder dar conta disso tudo. Então, vamos lá. Começando com a identificação de problemas, a gente principalmente elencou 3 grandes gargalos e dores da área. Então, era basicamente uma baixa conversão dos alertas de PLD de casos que eram analisados para casos realmente que a gente mandaria reporte para o COAF. Um baixo número absoluto de casos que eram analisados pelos analistas de PLD.
e uma baixa qualidade dos reportes que eram enviados também. Então a gente pegou todos esses 3 gargalos, elencou causas raízes e a gente tentou depois elencar alguns planos de ação para cada um deles. Então a gente fez uma tabelinha, elencou muitas possibilidades de ações que a gente poderia tomar e a gente priorizou elas segundo uma matriz de esforço e impacto. A gente decidiu, quando eu digo a gente, seria o time, né, de Analytics, a gente decidiu pegar as soluções que estariam nos 2 quadrantes de cima, que teriam um maior impacto para a área, não necessariamente que tivessem o menor esforço, que seriam as quick wins, porque a gente entendia que tinha um trabalho de infraestrutura para ser feito e que deveria durar, ser perene durante todo o desenvolvimento da área ao longo dos anos. Então, beleza, a gente solucionou 5 principais planos de ação que foram cobertos, que a gente desenvolveu. Aí eu vou passar por eles com vocês. Então, para todos esses 5 objetivos, a gente dividiu em 2 grandes frentes, de modo a paralelizar todo esse trabalho. Então, a primeira iniciativa era aumentar a precisão dos alertas. É um trabalho puramente analítico, então é o time de Analytics que cuidou disso. O segundo objetivo é aumentar a produtividade dos analistas de PLD. Tem um trabalho muito de gestão de pessoas, de operação, então foi uma combinação do time de Analytics com o time de operação de PLD mesmo. Então a gente destrinchou tudo isso num diagrama de Gantt, todas as atividades ao longo do tempo, com metas de deadlines, que a gente queria cumprir tudo isso, mas era bastante flexível assim, em relação a uma deadline final. A gente não tinha uma data para entregar para a diretoria tudo isso. Então, beleza, a gente colocou todos esses planos ao longo do tempo, aí eu vou passar por cada um deles. O primeiro deles, que é o que o time de analítica começou a tocar, foram a elaboração de alertas mínimos. Então, o que é isso? Basicamente, um alerta de PLD, a gente tem, por exemplo, volume transacionado por pessoa, concentração de gasto em um merchant só. A gente observa alguns sinais de possível prevenção, de possível lavagem de dinheiro do cliente. Aí a gente começou do básico, a gente falou, vamos elaborar um múltiplo de capacidade financeira do cliente, se de acordo com o valor referência que a gente estabelecer para cada um desses alertas e tiver muito diferente desse múltiplo, que significa que tem alguma coisa errada. Então a gente elaborou algumas faixas de conversão de casos que pareciam um pouco arriscados, a gente foi analisar e a gente viu que era muito suspeito. Então a gente pegou para cada um dos alertas, a gente fez valores de referência que a gente falou, a partir desse ponto, por exemplo, a partir de 30 mil reais de volume transacionado no mês, a gente vai analisar porque a gente viu que esse valor parece separar bem o risco dos clientes de acordo com esse alerta. Então, foi um trabalho assim, de elaborar alarmes bastante simples que seriam regras if-else de o que a gente analisaria ou não. Aí depois teve um projeto que ele seria colocado em cima disso, que é o modelo de Machine Learning, que é o que eu tive um pouco mais de atuação, que basicamente seria substituir o trabalho de alguns analistas, analisando, ele foi treinado com dados passados de o que a gente considerava de risco nos clientes, e a gente elaborou um modelo de regressão logística, que é um modelo bem usado nesse campo, para classificação de a pessoa, se era suspeita de lavagem de dinheiro ou não. Aí, aqui tem uma curva de desempenho do modelo, que é uma métrica chamada AUC, que é basicamente um score de quão bom é o modelo, que a gente teve um score de 0.6661, que é um score melhor do que um classificador aleatório, só que ele não está em linha com o rigor e excelência que a fintech costuma usar nos outros modelos, principalmente de crédito. Então, vale notar que é um modelo que requer iteração e que requer a criação de aprimoramentos em cima dele. Aí depois, indo para os objetivos de operação mais analytics. Primeiro teve a criação de um sistema de informação que a gente atuou meio como o PMO desse processo, então teve engenheiros de software da empresa que criaram isso e a gente foi acompanhando o desenvolvimento desse projeto. Então o que ele era? Os analistas de PLD, eles utilizavam planilhas para documentar tudo e seguir todo o processo de investigação. Era muito suscetível a erro, era muito lento. Então a gente falou, vamos criar um sistema de informação para centralizar tudo isso, diminuir essa suscetibilidade de erro e dar uma agilizada. Então é um processo que demorou alguns meses, mas que foi bem legal de ver o resultado final, de ter realmente um aumento no número de casos analisados por tempo. E depois teve... Depois teve um projeto de Quality Assessment, que é basicamente a instauração de uma cultura de qualidade dentro da área. Então, o COAF, que recebe os reportes de suspeita de lavagem de dinheiro, ele dá uma nota de 1 a 4 da qualidade desse reporte, de quão completas as informações são e tudo mais. A gente não chegava a analisar por que alguns reportes eram considerados de baixa qualidade e outros de mais alta qualidade. Então a gente fez um negócio muito simples, que deveria ter sido feito há muito tempo, que é uma guia de requisitos que todo o reporte deveria ter. Os analistas, eles mesmos tinham
a responsabilidade de cobrar os outros analistas de como que eles estavam produzindo os reportes deles. Então isso depois a gente vai ver, mas teve um salto bastante grande de qualidade geral dos reportes. E, por fim, é um plano de engajamento. É bastante simples, é muito gestão de pessoas, a gente soltou um formulário, fez entrevistas para entender quais eram as maiores necessidades dos funcionários naquela área, principalmente em termos de carreira, de rotina, de que eles estavam sentindo falta. A gente viu quais que eram os mais críticos e depois a gente fez planos de ação bem pontuais para atacar cada um deles. Então, era coisas de como... vamos criar um ritual de engajamento aqui na reunião semanal, vamos dar um treinamento de análise de dados para os analistas. Então, isso tudo foi muito de melhorar a satisfação e o engajamento geral dos funcionários da área. Então, beleza, bastante coisa, muitos planos de ação. Pelo menos a gente teve uns resultados concretos para poder ver se realmente as ações foram efetivas. Então, começando pelos 2 projetos aqui de Analytics, só retomando, o objetivo era aumentar a conversão dos alertas, né, de PLD. Então, aqui nessa linha vertical, a gente tem o momento da introdução dos alertas mínimos e do modelo de Machine Learning. A gente consegue observar um salto aqui na conversão momentâneo, que durou mais ou menos uns 2, 3 meses, só que depois ele começa a cair. E esse gráfico da direita ele mostra destrinchado um pouco, em amarelo tem os alertas mínimos, e em azul tem o modelo de Machine Learning. Então, o modelo, ele deteriora com o tempo, isso é bem comum acontecer, principalmente porque ele é treinado com uma base de dados passada e ele precisa ser sempre revisitado, porque os padrões de comportamento das pessoas mudam ao longo do tempo. Então ele começa a acertar menos casos que parecem ser lavadores de dinheiro e na verdade não são, ou o contrário. Então isso exige revisitar esse modelo de tempo em tempo. E agora resultados da parte de operação. Você tem aqui o número de casos analisados por analista. Então, com a introdução aqui do sistema de back-office, a gente teve uma melhora bastante grande, que a gente espera que seja continuada, porque realmente, se você olhar o processo de planilhas para o sistema, é passar da água para o vinho, mudou muita coisa. Então, a gente acha que vai continuar por bastante tempo. Depois você teve a qualidade, a nota média mensal dos reportes enviados ao COAF, que também deu uma melhora, principalmente por conta da instauração dessa cultura de qualidade que a gente teve com o Quality Assurance. Aí, por fim, a gente tem a nota de engajamento dos analistas de PLD, que teve também um salto a partir da introdução do plano de engajamento, só que ela deu uma caída ao longo do tempo, o que indica, que vai em linha muito também da nossa hipótese, que a gente precisa sempre também estar revisitando essa parte de gestão de pessoas. As pessoas têm necessidades que vão mudando ao longo do tempo, e a gente precisa entender de forma dinâmica o que elas estão precisando e ter ações rápidas para atacar isso daí. E aí, qual que é o bottom line da apresentação toda? Eu acho que a prevenção de lavagem de dinheiro é algo que tem que existir sempre por diversas empresas e instituições, e as fintechs, elas chegam muito nesse momento de tentar trazer ideias novas para possivelmente alavancar o uso de dados, o uso de gestão ágil e o uso de metodologias que as grandes instituições financeiras não conseguem alavancar muito para atacar isso. Então, eu acho que o sistema como um todo, as empresas têm que aprender entre si. Só que as fintechs elas podem liderar uma etapa de modernização desse sistema de prevenção à lavagem de dinheiro por conta de todas as características que as diferem das grandes instituições financeiras. Então, acho que com o trabalho pude mostrar um pouquinho dessa visão e espero aí que o sistema financeiro nacional se beneficie disso tudo. É isso, muito obrigado.